Escreva esta história sob uma pressão mental considerável. Uma vez que hoje à noite eu vou deixar de existir. Sem dinheiro, com o estoque da droga que torna a vida suportável, próximo do fim, não aguento mais essa tortura. Estou prestes a me atirar pela janela, na rua lá embaixo. Não entenda minha dependência da morfina como uma fraqueza ou uma perversão. Quando o Senhor ler estas páginas, rabiscadas às pressas, poderá entender, ainda que não por completo, a minha ânsia pelo esquecimento ou pela morte. Bom, foi em uma das regiões mais abertas e menos frequentadas do enorme Pacífico que o paguete em que eu era subcargo caiu vítima das forças alemãs. Era o início da Grande Guerra e as forças oceânicas dos teutos ainda não haviam afundado ao nível da degradação posterior, de modo que a nossa embarcação foi capturada como um troféu legítimo, enquanto nós da tripulação fomos tratados com toda a justeza e consideração devida aos prisioneiros navais. A postura de nossos captores, é bem dizer, era tão tolerante que 5 dias após a abordagem, consegui escapar sozinho em um pequeno barco, levando comigo água e provisões suficientes para um período considerável. Quando por fim me vi livre, à deriva, meu conhecimento acerca de minhas coordenadas era muito pouco. Sendo um navegador de poucas habilidades, eu só consegui ter uma vaga noção, graças ao sol e às estrelas, de que estavam ao sul do Equador. Quanto à longitude, eu não fazia a menor ideia. Não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O tempo manteve-se bom e por dias incontáveis fiquei à deriva sob o sol escaldante, esperando que algum navio passasse ou que as ondas me conduzissem à orla de algum lugar habitável. Mas nem o navio, nem a costa apareceram, e comecei a entrar em desespero, com a solidão em meio à grandeza opressiva do infinito panorama azul. A mudança operou-se enquanto eu dormia. Jamais conhecerei os detalhes, pois o meu sono, mesmo sendo agitado e cheio de pesadelos, foi ininterrupto. Quando por fim acordei, vi-me parcialmente sugado pelo lodo de um infernal pântano negro, que se estendia à minha volta em ondulações monótonas até onde a vista alcançava e onde o meu barco estava encalhado a uma certa distância. Mesmo que se possa imaginar a minha reação de surpresa ante uma transformação tão prodigiosa e súbita no cenário, a verdade é que eu sentia mais terror do que espanto. Pois no ar e no solo putrescente havia algo de sinistro que me enregelava até o âmago. O lugar fedia a restos pútridos de peixes em decomposição e de outras coisas indescritíveis, que eu via erguerem-se do lodo asqueroso que recobria a infindável planície. Talvez eu não devesse tentar pôr em meras palavras o horror indescritível que o silêncio absoluto e a imensidão estéril podem encerrar. Não se ouvia nada, não se via nada fora a vastíssima extensão do lodo negro, mas eram a perfeição do silêncio e a constância do cenário que me oprimiam com um terror nauseante. O sol ardia em um céu que parecia quase negro, em sua crueldade límpida, como se, a refletir, o palude escuro como nanquim sob os meus pés. Enquanto eu retornava ao barco, percebi que só havia uma teoria para explicar a minha situação. Por obra de uma erupção vulcânica e sem precedentes, uma parte do solo marítimo fora arremessada em direção à superfície, expondo regiões que por incontáveis milhões de anos haviam repousado em silêncio nas insondáveis profundezas oceânicas. Tamanha era a extensão da terra assim surgida que eu não conseguia ouvir o rumor do mar. Por mais que tentasse, tampouco se viam aves marítimas à procura de comida entre as carcaças. Por longas horas fiquei pensando ou cogitando no barco, que estava de lado a fim de projetar alguma sombra enquanto o sol movia-se no firmamento. À medida que o dia avançava, o chão ficava menos pegajoso e dava a impressão de que em pouco tempo estaria seco o suficiente para uma caminhada. Dormi pouco à noite e no dia seguinte preparei um suprimento de comida e água, antevendo uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de uma possível embarcação para me resgatar. Na terceira manhã o solo estava seco bastante para que eu pudesse caminhar sem dificuldade. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu estava compenetrado em assuntos muito graves para incomodar-me com
um mal tão insignificante e assim lancei-me rumo ao desconhecido. Andei o dia inteiro em direção ao ocidente, guiado por um outeiro distante que se erguia mais alto do que qualquer outra elevação naquele vasto deserto. Acampei naquela noite e no dia seguinte prossegui em direção ao outeiro, que no entanto parecia quase tão distante quanto no momento em que o vi pela primeira vez. Na quarta noite cheguei ao pé da elevação, muito mais alto do que parecia ao longe. Um vale destacava seus contornos em meio ao panorama geral. Exausto demais para escalar, dormi à sombra da colina. Não sei por que meus sonhos foram tão fantásticos naquela noite. Mas antes que a formidável lua gibosa subisse às alturas celestes, acordei suando frio, determinado a não mais dormir. Eu não seria capaz de aguentar mais uma vez aquelas visões. O luar mostrou-me o quão tolo eu fora ao viajar durante o dia. Sem o brilho do sol escaldante, minha jornada teria consumido menos energia. Em verdade, naquele instante, eu sentia-me apto a empreender a escalada que me vencera ao pôr do sol. De posse dos meus suprimentos, parti em direção ao pico daquela eminência. Disse eu que a monotonia constante da paisagem inspirava-me um horror vago, mas acredito que meu horror tenha sido ainda maior quando ganhei o cume do outeiro. Eu olhei para o outro lado em direção a um enorme fosso, ou canyon, cujos negros recessos a lua ainda não subia o bastante para iluminar. Senti-me nos limites do mundo, olhando para o caos insondável de uma noite eterna. Meu terror era atravessado por reminiscências do paraíso perdido e da terrível escalada de Satã pelos domínios da escuridão primordial. À medida que a lua subia, comecei a notar que as encostas do vale não eram tão íngremes quanto eu imaginara, a princípio. Saliências e escarpas na rocha proporcionavam uma descida relativamente fácil, e após algumas dezenas de metros, o declive tornava-se bastante gradual. Tomado por um impulso que não sou capaz de explicar, desci pelo caminho da rocha e postei-me na encosta mais suave lá embaixo, observando aquelas profundezas do estige onde luz alguma jamais havia penetrado. De repente, minha atenção dirigiu-se a um enorme e singular objeto que se erguia a pique na encosta do outro lado. A uns 100 metros de distância, um objeto que resplandecia em brancura com os raios recém-chegados da lua ascendente. Logo me convenci de que era uma enorme pedra, mas por algum motivo eu tive a nítida impressão de que aquele contorno e aquela disposição não podia ser obra da natureza. Um exame mais atento encheu-me de sensações inexplicáveis, pois, apesar de enorme magnitude e da proximidade ao abismo iante que repousava no fundo do mar, desde que o mundo era jovem, percebi sem a menor dúvida que o estranho objeto era um monólito, bem formado, cuja opulência conhecera o trabalho e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Confuso e assustado, mas sentindo o entusiasmo dos cientistas e arqueólogos, examinei meus arredores em maior detalhe. A lua, já próxima ao zênite, resplandeceu com um brilho estranho acima das elevações sobranceiras que circundavam o abismo, e revelou um enorme volume de água, lá embaixo, que se estendia para os dois lados, e quase me bati nos pés enquanto eu permanecia na encosta. No outro lado do pélago, pequenas ondas quebravam junto à base do monólito ciclópico, onde se viam inscrições e esculturas primitivas. A escrita usava um sistema de hieroglifos que eu ignorava, diferente de todos aqueles vistos nos livros, e consistia na maior parte de símbolos aquáticos estilizados, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outros. Muitos hieroglifos representavam coisas marinhas, desconhecidas ao mundo moderno, mas cujos corpos em decomposição eu avistara na planície que se erguera do mar. Era o estilo pictórico, no entanto, que mais me hipnotizava. Claramente visível na água, graças às suas enormes proporções, havia um conjunto de baixos relevos, cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Acho que as figuras representadas eram homens, ou pelo menos um certo tipo de homem. Entretanto, as criaturas apareciam divertindo-se como peixes na água de uma gruta marinha, ou rendendo homenagens a um templo monolítico, que também parecia estar sob as ondas. Os rostos, as formas, eu não ouso descrever em detalhe, pois a simples lembrança faz-me fraquejar. Grotesco além da imaginação de um Poe ou de um Bauer.
O contorno geral das figuras era muito humano. Apesar das mãos e pés com membranas natatórias, dos impressionantes lábios carnudos e molengos, dos olhos vidrados arregalados e de outros traços de lembrança desagradável. Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção com o cenário ao redor. Uma das criaturas aparecia matando uma baleia, representando em tamanho só um pouco maior do que ela própria. Como eu disse, reparei no aspecto grotesco e no tamanho exagerado das figuras. Mas no instante seguinte pensei que aqueles seriam apenas os deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou navegadores. Uma tribo cujos últimos descendentes haviam perecido eras antes que o primeiro ancestral do homem Piltdown ou do homem Neandertal nascesse. Estupefato com o vislumbre de um passado que extrapolava a imaginação do mais ousado antropólogo, pus-me a meditar enquanto a lua projetava reflexos singulares sobre o silencioso canal à minha frente. Então de repente ouvi com um leve rumor que marcou a sua chegada à superfície. A coisa apareceu acima das águas escuras, vasto como um polifemo, horrendo. Aquilo se lançou como um pavoroso monstro saindo de um pesadelo em direção ao monólito, ao redor do qual agitava os braços escamosos ao mesmo tempo que inclinava a cabeça hedionda e emitia sons compassados. Acho que foi aquele instante que perdi a razão. Em relação à escalada frenética da encosta e da colina, e a jornada delirante rumo ao barco, não recordo quase nada. Acho que cantei um bocado e irrompi uma gargalhada estranha quando não consegui mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade um tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e outros sons que a natureza só emite em seus momentos de maior furor. Quando emergi das trevas, eu estava no hospital em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano que resgatou meu barco à deriva no oceano. Falei muito em meu delírio, mas descobri que haviam dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada a respeito de terras emersas no Pacífico e não julguei apropriado insistir em um assunto que eu sabia ser inacreditável. Certa vez falei com um etnólogo famoso e diverti-o com perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe, mas logo ao perceber que o estudioso era irremediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. E à noite, em especial quando a lua está gibosa e minguante, te vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga mostrou-se um alívio apenas temporário. Prendeu-me em suas garras como um escravo desesperançado. Agora tendo escrito um relato completo para a informação ou para o deleite zombeteiro de meus semelhantes, pretendo pôr um fim a tudo. Muitas vezes pergunto-me se tudo não seria a mais pura ilusão, um simples delírio, enquanto jazia vociferando durante uma insolação no barco exposto aos elementos, logo após escapar da belonave alemã. Eis o que me pergunto, mas sempre tenho uma visão nítida do terror em resposta. Não consigo pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ao imaginar as coisas inomináveis que neste exato momento podem estar deslizando e arrastando-se pelo fundo viscoso, rendendo homenagens a antigos ídolos de pedras e esculpindo sua escancarada imagem em obeliscos submarinos de granito úmido. Bom, sonho com o dia em que possam erguer-se acima das ondas, para arrastar ao fundo, em suas garras fétidas, os resquícios dessa humanidade pífia e devastada pela guerra. Com o dia em que a terra há de afundar, e o fundo escuro do oceano erguer-se-á em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta, como o de um enorme corpo escorregadio batendo contra a madeira. Jamais vão me encontrar. Meu Deus, aquela mão! A janela! A janela!